noite, pessoal. Estamos chegando. Professor Lucas, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, tudo jóia. Vamos ver quem está por aqui já. O Guilherme, Vinícius, a Fabiola. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, pessoal, hoje a nossa live com o professor Lucas, ele que é pesquisador lá do grupo da Unicamp, do LEP, ele que é professor universitário, doutorando, né, da Unicamp, sob orientação do professor Alcides. Ele está nas plataformas do Spotify, do YouTube, do Facebook, do Instagram, criando conteúdo sobre a pedagogia do esporte. E por esse motivo que a gente entrou em contato com o professor, né, para discutir sobre um tema tão relevante, né, e tão importante para nós professores, que é a pedagogia do esporte e a iniciação esportiva. Então, professor, em nome do grupo, do Gol de Criança, te agradecer pelo aceite, pela disponibilidade, e por estar trocando experiências aqui, que espero que o nosso bate-papo seja bem bacana, que gere reflexões, que eu acho que é isso que nos enriquece e nos faz crescer. Seja bem-vindo. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite. Foi o Gui, né, que acabou entrando em contato comigo diretamente, inicialmente. E hoje aqui eu estou com o Henrique, né? São várias pessoas, né? Eu conversei com várias pessoas. Henrique, desculpa, tá? Então, Henrique, queria agradecer o convite, queria sempre dizer que fazer uma live é sempre muito legal, assim, é um tipo de ação que eu não nego, assim. As pessoas que me chamam, eu faço questão de participar. Acho super, super importante a gente conseguir tornar mais acessível os debates que vêm sendo construídos dentro da pedagogia de esporte. Pedagogia de esporte é uma área bastante ampla já, né? Ela é uma disciplina dentro das ciências do esporte, mas ela já tem um tamanho bastante grande dentro do ambiente universitário, ao ponto de já haver dentro da pedagogia do esporte diferentes visões, né, sendo trabalhadas por diferentes professores, grandes mestres da área. E eu estou me aventurando na via acadêmica, mas principalmente nessa via digital. Acredito que ela tenha potenciais, apesar de ter muitas mazelas também. E esse momento de pandemia só deu um impulso maior, né? E queria me desculpar com o pessoal do projeto pela semana passada. Infelizmente aconteceu ali um imprevisto. Assim, faltava 30 minutinhos para começar a live. E aí eu tive que fazer uma correria aqui com meu bebezinho, né, com meu filho. Mas já está tudo certo. E vamos lá. Estou pronto para o jogo aí. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. Vamos que vamos. Fique tranquilo, professor. A gente, mais uma vez, agradece, né, a disponibilidade pela essa conversa. Então vamos lá, professor. Eu já iria falar um pouco, que você falasse, né, um pouquinho, sobre esse teu livro aqui, O Vida de Treinador. Legal. E logo que já saiu, já fiz a compra, e eu já li. E muitas das crônicas que eu encontrei ali com o Duda, muito bom, muito bom. E algumas crônicas a gente vai lendo e vai se imaginando, né, no contexto enquanto professor, algumas experiências iguais, outras semelhantes, e mesmo sendo do handebol, que não é o nosso esporte aqui em questão, né, como a gente tem o objetivo de tratar do futebol e do futsal, mas mesmo assim a gente consegue transferir, né, essas experiências do professor para qualquer outro esporte coletivo, né, seja o vôlei, o basquete, enfim. Professor, de onde surgiu a ideia de colocar as suas experiências dentro de um livro? E de que forma que você pensou para contribuir, né, com esses professores? Henrique, na verdade, eu começo a escrever essas crônicas, inicialmente, pouco centrado nas minhas experiências, mas mais centrado nas coisas que eu via acontecendo. Me fez, digo assim, em ter a mim como o pivô das situações, né, que acaba sendo depois uma das partes importantes desse livro, mas um pouco olhando para fora, num sentido um pouco crítico. Poxa, estão fazendo isso ainda, né?
já se debate tanto em pedagogia de esporte. E conforme eu fui observando os espaços em que eu atuava e as crônicas que eu ia escrevendo pesadas sobre esses espaços, eu fui começando a perceber que, na verdade, eu precisava olhar um pouco para mim, porque muitas das coisas que estavam acontecendo, eu tinha sido pivô de coisas muito parecidas. Ou seja, eu entendi que essas crônicas, elas tinham que, inicialmente, eu tinha que parar de olhar para o que estava acontecendo e começar a relembrar as coisas que eu fiz enquanto treinador que fui de crianças e jovens. Porque tem uma coisa muito interessante, e eu venho debatendo isso, acaba permeando um pouco mais a sociologia do esporte. Parece que tem uma atmosfera ao redor do esporte que faz com que algumas coisas que não sejam muito interessantes e legítimas fora dele sejam aceitas por quem está dentro do esporte. Então, muitas vezes o treinador acaba passando do ponto ou acaba deslizando na relação com o atleta, com a criança que está com ele, em função do esporte permitir certas coisas e a gente não fazer juízo de valor sobre isso. Tipo, mas no esporte pode. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a tentar trazer um pouco dessa aproximação entre as coisas que são feitas dentro do esporte e como é que isso seria visto fora também do esporte, né? E aí as crônicas começam a ser um processo de autorreflexão minha, de um olhar para fora, na verdade, não era um olhar para dentro, era um jogar para fora tudo aquilo que eu tinha vivido. E eu comecei a brincar com isso no meu blog, um blog que eu fechei recentemente, não estou mais mexendo com ele, que era o Pedagogia do Handball. Por isso que as crônicas se passam no meio do handball. Mas como você disse, Henrique, eu posso substituir handball por qualquer esporte, porque muitas das coisas são muito parecidas. Então eu acabo usando em duas grandes áreas quando eu escrevo essas crônicas. Primeiro, eu escrevo sobre um esporte que não tem literatura no sentido que não seja literatura acadêmica no Brasil. Então não existe um texto literário que fale de handball. E eu vou para as crônicas, né? Eu vou nas crônicas, que é um modo de escrever, uma maneira, né, de exercitar a escrita, que me permite brincar com a realidade e com a ficção. Então eu não fico preso à escrita de coisas que sejam necessariamente ao pé da letra do que aconteceu. Então eu vou com isso criando algumas nuances na escrita das crônicas que me permitem ter acesso aos conteúdos da pedagogia do esporte, né, de maneira transversal às crônicas. E eu passo primeiro por um momento em que o Duda, que é o personagem que eu crio, ele vai começar a pensar um pouco sobre as suas ações. No segundo momento, o Duda vai tentar ajudar as pessoas, que ele verifica que faz exatamente o que ele fazia um tempo atrás. E no final, na terceira parte do livro, como alguém envolvido com a área acadêmica que eu sou, eu tenho o compromisso de também escrever sobre a área da pedagogia do esporte. Então, no final, eu faço uma espécie de link entre produções acadêmicas e cada uma das histórias, de maneira que as pessoas possam entender que aquelas histórias, embora sejam uma realidade aumentada, exagerada em alguns pontos, e em alguns pontos não, ela é nua e crua, ela é uma realidade realmente do que aconteceu no meu dia a dia de trabalho, tudo aquilo pode ser debatido pela área que se preocupa com o processo pedagógico do esporte. Henrique, esporte é esporte, e eu tento trazer essa concepção para as pessoas. Existe uma ideia de que o esporte tem que mudar. Gente, esporte é um fenômeno. O que eu tenho que fazer com o esporte é entender que ele foi feito para adulto, feito para homens adultos de classe rica, elitizados, brancos, donos de fábricas lá na Inglaterra, e que esse fenômeno ele se alastrou. E a pedagogia do esporte vem começar a fazer o quê? Não quer deslegitimizar o fenômeno, ou seja, ele quer que o esporte continue sendo praticado, mas ele quer que o esporte seja melhor compreendido nos contextos em que a gente se insere hoje. Então a transformação não é na estrutura, na regra, no jeito de jogar. A transformação é na relação que o ser humano, que o indivíduo vai ter com o esporte. E aí a pedagogia do esporte vem fazer um pouco disso. Esse livro, Henrique, ele vem para tentar fazer com que, primeiro, os treinadores parem de ter medo de errar e parem de se culpar
por carregar, às vezes, deslizes à beira da quadra. Nós deslizamos, porque somos seres humanos. E como diz o filósofo Paul Ricoeur, seres humanos falíveis e finitos. Nós erramos e nós não temos uma extensão eterna. Então a gente tem que ter uma vida em que, por ser breve, a gente não vai aprender tudo. E a gente vai errar. Então o treinador, ele parar de se sentir culpado por coisas que faz. Lógico, tem coisas que não tem como, se extrapola demais, né? Se vai em níveis não aceitáveis, né? E também para que, principalmente, a família olhe para o treinador e perceba que não é o fato dele ser o líder do seu filho, né, porque ele passa sobre jovens, né, esse livro ele passa com crianças e jovens, que essa pessoa sabe tudo, que ela está finalizada, que ela está pronta, que ela se formou e agora ela é a pessoa infalível. Treinadores erram. Né? Hoje eu tenho um filho que logo tem 1 aninho, mas logo vai estar praticando esporte, e o meu desafio é olhar para o treinador e não julgá-lo, né, como alguém que estuda esporte, e perceber que, na verdade, ele está se formando. E aí, Gui, esse livro ele vem retratar... Henrique. Ele vem retratar um pouco de um ambiente de formação do treinador que é pouco valorizado, assim como, por exemplo, a pedagogia da rua é pouco valorizada na prática do ensino-aprendizagem, porque é a aprendizagem que acontece sem que haja necessariamente organização pedagógica do processo. É a aprendizagem em ação. Né? Criança aprende a jogar bola na rua sem organização pedagógica. Treinador aprende a ser treinador sem necessitar obrigatoriamente de uma organização pedagógica. O que eu tento com esse livro é fazer com que as pessoas que trabalham com crianças e jovens, treinadores e treinadoras, não se preocupem em organizar os ciclos de aprendizagem, mas estejam sensíveis às experiências que eles passam na beira da quadra. Ao ponto de, opa, isso aqui, lá naquele livro que eu li, o Duda passou. O Duda achou caminhos para lidar com isso. Ele aprendeu com essas situações. Será que eu não posso aprender com essas situações também, para que não que eu vá organizar o processo de aprendizagem, mas eu vá dar sentido para aquilo que eu vivencio? Então ele é um livro que o professor Alcides escreve muito bem, ele é um livro experiência, porque ele vai fazer com que a gente passe a dar mais sentido para o nosso dia a dia de trabalho. E eu tenho militado nessa área. Eu tenho acreditado que esse é um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo e eficiente para o treinador. Aquele que ele, ao tomar consciência passa a valorizar que é o dia a dia na beira da quadra, que é a competição, que é o momento de escolher quem vai jogar e quem não vai jogar. Isso tudo vai fazer com que ele aprenda a ser um treinador melhor, desde que ele consiga, como eu disse, dar sentido e ter consciência de que ele pode aprender com essas situações. Então o treinador erra, o treinador aprende com seus erros, o treinador acerta, o treinador aprende com seus acertos, mas principalmente o treinador tem que aprender com a criança que está com ele lá do lado dele, porque a criançada ensina muita coisa pra gente. Então é por aí que o livro tenta construir essa narrativa sobre o Duda, que sou eu e mais outros tantos treinadores, que assim como você falou, Henrique, eu recebo muitos feedbacks de pessoas falando, Lucas, eu me enxerguei em tal crônica. Eu fiz exatamente a mesma coisa e não tinha percebido que outras coisas poderiam ter sido feitas, e até melhores do que aquilo que eu fiz. Eu fico muito satisfeito com isso, porque o Duda ele representa o treinador de criança e jovem, e não é a experiência do Lucas. Né? E é isso. Acho que é um livro interessante, ele ainda está sendo vendido pela editora Primeiro Lugar. Eu tenho esse meu último exemplar aqui, tenho mais nenhum para vender. Saiu bastante. Esse ano a gente encerra o contrato de produção do livro. Aí para o ano que vem eu tenho aí pensado em algumas outras possibilidades de acesso. Já vou até dar um spoilerzinho aqui. Eu devo estar começando a explorar a plataforma Kindle da Amazon. O Kindle, acho que todo mundo sabe, é um aplicativinho que você tem no celular, ou um livrinho de bolso que você compra, e você anda com a biblioteca no seu bolso, né? E eu estou agora, para o começo do ano que vem, eu vou lançar um livro já no Kindle. Aí eu vou esperar conversar com o pessoal da editora para ver o que eles querem com o livro, se eles me liberarem a produção. Eu devo colocar ele online também para as pessoas poderem adquirir.
porque eu acredito que ali a gente consegue democratizar mais o acesso, além de o retorno financeiro poder ser um pouquinho melhor para quem escreve, porque livro ele é um investimento que a gente faz, né? A gente acaba não tendo retorno, mas nas plataformas digitais a gente consegue um retorno um pouquinho melhor. Então eu devo para o ano de 2021, se é que ele vai começar, porque 2020 nunca termina, né? Esse ano, Exatamente. Esse ano é épico, né? Se 2020 começar antes que 2020 deixar, não avançar em 2021, eu devo começar a explorar essas plataformas de venda online que garantam segurança para quem compra e entrega de um produto de qualidade. Então o livro pode ser, não é uma promessa, mas pode ser que ele vá para a plataforma da Amazon aí. Legal, professor, bacana. Espero que dê tudo certo, que a gente continue divulgando o livro, porque eu acho que é de grande valia, né? É muita importância para a pedagogia do esporte, para os professores, para os treinadores da iniciação esportiva, estar em contato com esse material, porque realmente me gerou muitas reflexões, ainda mais eu que estou iniciando, né? Estou terminando a graduação, então para mim foi muito bacana já ter o contato com o livro. E, professor, você toca num ponto muito importante, que é o erro, né? O erro do treinador, mas que gera aprendizagem, é a mesma coisa com os nossos alunos, né? E nesse sentido, né, agora dos nossos alunos, professor, o que é a iniciação esportiva? Essa é uma conversa interessante, Henrique. Principalmente porque agora eu acabo me defrontando com o cargo que eu tô exercendo na Federação Paulista de Handebol. Embora viva em Goiás, a tecnologia permite que eu faça as ações ainda em São Paulo, porque acaba sendo meu grande espaço de contato profissional, né? Eu venho para Goiás em função de uma oportunidade que a minha esposa tem aqui de trabalho, mas eu acabo mantendo muitos laços com São Paulo. E lá a gente teve um debate ontem, não precisa entrar em detalhes, mas em que a questão da iniciação esportiva foi muito tocada. Hoje, e essa pergunta é muito pertinente, porque de de 2 semanas para cá, eu comecei a rever os meus conceitos de iniciação esportiva. Nós temos uma tendência a tentar a pensar na iniciação esportiva a partir das idades menores de aprendizagem esportiva. E aí existe na literatura uma série de considerações. É até 10 anos, é até 12 anos, é até 13 anos, né? E eu nunca me preocupei muito com isso. Por quê? Porque eu sempre eu lidei com crianças e jovens que são iniciantes em idades avançadas. Porque a iniciação esportiva no conceito pedagógico da coisa, ela não tem idade para começar e nem idade para terminar, né? Então, a iniciação esportiva são os primeiros contatos com a prática em que aquela pessoa que está com você, aquele indivíduo, ele ainda não é um atleta da modalidade. Então eu tenho começado a usar um pouco essa diferenciação do termo atleta mais para aquelas pessoas que estão nas fases de especialização. Ou seja, uma pessoa que está na universidade e está tendo o primeiro contato com o esporte, faz parte da sua equipe, você é um treinador universitário, ela não é atleta. Ela está aprendendo, ela é iniciante da prática. Então a minha relação com essa pessoa não pode ser relação da cobrança do atleta. Ela é uma relação de iniciação esportiva. Onde eu tenho que apresentar a modalidade, tenho que colocá-la para jogar essa modalidade e aprender principalmente, que eu considero que é o atalho da aprendizagem, que é aprender jogando. A concepção de aprendizagem por meio do jogo, ela permite otimizar a aprendizagem. As pessoas elas acham que é o contrário. Ela atrasa a aprendizagem, porque se o fulano não tiver controle motor... Na verdade, ela auxilia a deixar mais rápido o processo de aprendizagem. Por quê? Porque eu aprendo a partir de demandas que são circunstanciais, que não são previamente estabelecidas. E quando eu estou dentro de circunstâncias que não estão fechadas, estão totalmente abertas para as minhas ações, eu aprendo a jogar para valer. Não estou falando aqui que para jogar futebol tem que ensinar futebol desde cedo. Estou falando que eu tenho que usar o jogo para ensinar. Então a iniciação esportiva, ela tem obrigatoriamente, e aí eu tenho tentado debater isso,
que tem grandes cargas de jogo no processo de aprendizagem. Até aquele cara que não abre mão do gesto técnico, do processo de ensino-aprendizagem técnico, ele precisa entender que ele tem que colocar mais quantidade de prática aberta, livre, em que a pessoa vá resolver situações dentro daquele jogo, dentro daquela situação. O que eu tenho que fazer e aí não existe fórmula, não existe uma maneira de eu dizer que esse é o jeito certo, mas ele tem que ter muita sensibilidade para entender qual é o jogo que ele vai oferecer para determinados grupos a partir do quê? Da capacidade de acesso ao jogo que essa pessoa tem. Isso seria iniciação esportiva de maneira bem ampla, bem geral. Mas aí, Henrique, ontem conversando com os treinadores da Federação Paulista de Handebol, os treinadores filiados, os clubes filiados, a gente vai percebendo que, como eu disse, né, a concepção de iniciação ela também passa por um olhar subjetivo do treinador. Ela também passa por uma percepção de agora ele aprendeu a jogar e eu posso começar a cobrar, eu posso começar a exigir. E dependendo da maneira ou do tempo de experiência que a criança tenha com a prática, vamos falar de criança, aí nesse caso, ela pode muito cedo ter altas competências e habilidades. E aí parece que por ela ter altas competências e habilidades, eu posso chamá-la de atleta com 12 anos de idade, com 11 anos de idade. Né? E aí começa um círculo de organização de processo de aprendizagem que vai se aproximando do que é uma especialização esportiva desde muito cedinho. Então, crianças de 10, 11, 12 anos inseridas em ambientes de treino altamente estruturados, aquilo que o Jean Coté vai chamar de prática deliberada. Né? Treinos altamente estruturados, organizados, sistematizados, com idades muito precoces. E, como eu disse para você, tem o outro lado da moeda. No Brasil, nós temos um instrumento chamado Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, entre várias questões, eu dei uma boa estudada nesse estatuto essas últimas semanas, ela vai junto, em consonância com, por exemplo, a Lei Pelé, vai mostrar que criança pratica esporte não profissional. Esporte não profissional tem uma conceituação legal que é a liberdade de prática. Criança tem que jogar onde ela quiser, com quem ela quiser e como ela quiser. Então a gente precisa entender que se com 14 anos para baixo eu não posso trabalhar, eu não posso ter legalmente vínculo com o esporte considerado profissional nessa idade. Então o ECA vai mostrar para a gente que a iniciação esportiva no Brasil, ou seja, a concepção de atleta, só vai acontecer dos 15, 16 anos para frente. Porque antes não é atleta, é iniciante. Sendo iniciante, Henrique, essa criança não pode ter vínculo com o clube formal, contratinho, não pode não pode ficar preso ao clube por demandas que são combinadas. Ela está livre para jogar. Ela tem que ter liberdade de ir para onde ela quiser. Se ela quiser, ela pode jogar aqui hoje, amanhã, em outro lugar. Então também existe uma necessidade de a gente olhar para a iniciação esportiva a partir da lei. Não é lei, na verdade é um estatuto, portanto ele traz princípios, né, que são maiores que as leis, em que a gente pode criar algumas convenções que aí sim, no Brasil, se transformam em leis. A lei do trabalho infantil, por exemplo. Iniciação esportiva no Brasil, se eu quero dar uma idade, é até 14 anos incompletos. Tem gente que vai me matar se eu ficar falando isso. Porque vai falar, 14 anos, 13 anos, o menino e a garota, o garoto e a garota, já sabe o que é da vida, já está não sei que ano na escola, já é autônomo, mas legalmente mais não cedo, é. né, professor? As decisões da vida. Sim, mas, cara, legalmente eu não posso fazer com ele o esporte se transformar num ambiente de exploração dessa pessoa. Então, por exemplo, eu fui um treinador que ofereceu bolsa de estudo para crianças de 13 anos de idade. Hoje eu não ofereceria mais, porque a bolsa de estudo, ela cria um vínculo em que a criança tem que jogar porque tem bolsa na escola que você trabalha. Eu estou explorando essa criança. E aí eu me assusto quando eu vejo leis de incentivo ao esporte que premiam crianças com grana, com dinheiro, que são campeãs brasileiras com 13, 14 anos de idade. Fala, mas peraí, tem 13 anos de idade, ela pode trazer uma bolsa para casa dela porque ela foi campeã brasileira.
Pode. E aí começa o quê? A ter um movimento na deep web do esporte, que eu chamo, que é o seguinte: eu monto equipes com crianças que vêm de tudo quanto é lugar, ela joga por mim, eu ganho o título, ela volta para a cidade dela com o direito a uma bolsa de R$200, R$400, e ela tem 13 anos de idade, e essa bolsa vira uma espécie de provimento financeiro para o clube que ela joga. O treinador fala o seguinte: olha, fui eu que te indiquei lá, o seu dinheiro você devolve para o clube. E aí eu começo a criar um processo que vai de encontro ao ECA. Então, foi uma resposta um pouco mais complexa do que talvez a gente fosse imaginar, para a gente entender que se a gente não quer deslizar legalmente, e o futebol já percebeu isso, né, a CBF percebeu isso, né, com a organização de todo o processo do clube formador, a partir dos 16 anos pode ter contrato de trabalho, 14 aos 16 jovem aprendiz, porque se alinha com ECA, né? O futebol está na frente de todos os outros esportes em relação a isso, mas se a gente não tomar cuidado, a gente cria um vínculo de precocização demais do que é o esporte, ou seja, a gente traz o esporte para muito cedo e a iniciação acaba com 12, 13 anos de idade. Ah, mas ele já rende. Ok, já rende. Mas ainda é iniciante na prática. Nós não podemos confundir as coisas para não deslizar nas questões que são legais. Ô, Henrique, eu tenho certeza que quem estiver aqui ouvindo a gente agora, e se trabalha em projetos com criança, vai começar em clubes, vai começar a analisar e falar: caramba, tem clube que aloja a criança com 13 anos de idade. Tem clube que... tem federação que vincula a criança ao local que ela joga, de tal forma que se ela tiver que sair de um clube para ir para o outro, o clube tem que pagar R$2.000 para o outro clube para liberar a criança. E aí o clube que tinha criança fica com dinheiro. Fala: caramba, então eu posso pegar uma criança de 13 anos e vender para o outro clube. Ninguém paga, porque o esporte amador brasileiro não tem cacife para ficar pagando 2 contos por causa de uma criança de 13 anos. Mas se um dia um louco pagar, olha o precedente que a gente abriu. É o famoso time de empresário no futebol, né? Em que o cara monta a equipe só para ficar negociando o jogador. E aí, finalizando essa reflexão longa, e eu peço até desculpa por me estender, ontem eu leio uma reportagem em que o treinador de uma seleção brasileira adulta faz uma convocação, não vou falar a modalidade, e ele convoca pessoas diferentes. Ele comenta o seguinte: eu tenho que fazer algumas alterações de peças. Esse termo peça, ele está totalmente alinhado com o conceito de que esse jogador ele é algo que eu movo, que eu domino e que eu, se quiser, libero, se eu não quiser, eu não libero. Ele é meu. É a coisificação do atleta. Criança não pode ser coisificada. Porque aí a gente vai na psicologia da aprendizagem, desenvolvimento, criança tem uma relação de dependência com o adulto. Não é à toa que é chamado de vulnerável, porque ela tem uma relação com o adulto que, se o adulto quiser, faz o que quiser com a criança. Porque ela acredita no adulto, ela crê no adulto, ela ama o adulto, ela tem uma relação quase que sacral com a pessoa adulta que cuida dela. Então imagina o que um treinador não pode fazer com uma criança, né? Para que a criança tente, com os abusos do treinador, alimentar uma relação para que o treinador goste dela, e ela vai fazendo tudo o que o treinador quer. Então imagina a gente objetificasse a criança. Ah, mas Lucas, não podemos fazer isso com ninguém. Concordo, mas adulto se vira com adulto, criança não se vira com adulto. Criança tem uma relação de dependência com adulto. Então a iniciação esportiva, ela é tudo isso, mas principalmente nós temos que tomar cuidado legal com a criança que está com a gente, e nós temos que tomar cuidado com a exploração de quem está com a gente, para que elas não se transformem em peças do nosso time. E essas peças que o professor tocou servem muito e caem muito, vem na memória, num recorte de uma live que você fez com Alcides logo no início da pandemia, e aí você disponibilizou no seu canal do YouTube, que fala um pouco do jogo, devolver o jogo ao jogador, né? O treinador, sim, ele é o gestor das peças e ele vai gerir as peças para benefício próprio. E isso serve para
todos esses outros âmbitos que estão por fora do esporte, como você acabou de retratar. E, professor, agora, afunilando um pouco, né, você falou de infância, né, falou das crianças. A gente viu e estuda o surgimento das escolinhas aqui no Brasil, né? E quando surgem as escolinhas, a cultura do futebol brasileiro ela vai sendo negligenciada aos poucos. E aí, trazendo a contribuição do professor Alcides, quando ele escreve o mestrado, que o futebol que se ensina era diferente do futebol que se aprende, né? Então, a prática, o jogo deliberado, né, ele vai dando espaço para a prática deliberada, né? Então, os craques do futebol que aprenderam jogando através da cultura lúdica, dos jogos e brincadeiras de bola com os pés, né? Onde as crianças elas tinham autonomia nos seus jogos, elas criavam os jogos para responder às demandas do contexto, né? Estão jogando com pessoas mais velhas, com mais novas, se estão com número ímpar de jogadores, enfim, tantos outros fatores, né? Sim, professor, sim. E aí a gente vê o crescimento das escolas de futebol e das escolas de esporte. E cada vez as crianças entram nas escolas de esporte mais cedo. Hoje a gente encontra aí escolas particulares ofertando esporte com 5 anos, com 4 e até 3. Como você enxerga essa expansão das escolas de esporte para a criança pequena? Legal. Eu chamo de juntar a fome com a vontade de comer. Sabe, Henrique? É o seguinte, são muitos fenômenos que se aninham para dar sentido para isso. Fenômeno 1, a percepção aumentada de violência no ambiente social aberto, não privado, comum, né? Segunda coisa, emancipação feminina e a mulherada deixando de executar só sua ação como mãe e indo para o mercado de trabalho. A criança precisa ser cuidada. Não estou culpabilizando, eu estou contextualizando. Quando isso vai acontecendo, vai havendo um aumento da importância das instituições que vão fazer o quê? Ocupar o tempo dessa criança. Tá? E hoje, cada vez mais cedo, há o retorno para o mercado de trabalho das mulheres. Né? Ainda existem leis que resguardam elas por um tempo dentro da casa, enfim, para cuidar da criança. Mas hoje as mulheres, aí eu tenho um contato recente, porque minha esposa, a gente acaba de ter um filho, faz 1 ano, de mulheres que estão no período que seria de direito dela de descanso, mas trabalhando. A minha esposa trabalhou, porque teve demanda. Funcionária pública, de uma universidade pública brasileira federal. Isso já, um outro parênteses, essa história de que funcionário público não trabalha é só para quem fala que não sabe o que o funcionário público faz. Eu nunca vi minha esposa trabalhar tanto e com tanto empenho e qualidade na minha vida. Tá? Então vamos lá. Mulheres vão para a rua, conquistam seus espaços, mercado de trabalho. Percepção de violência aumentada. Quem vai cuidar da criança? Escola, instituição, escola de esportes. Esporte faz bem para a saúde. Esporte ensina valores. Põe a criançada no esporte. Quando? Aí vem as percepções do senso comum. Quanto mais cedo começar, quem sabe a gente não descobre um talento para o esporte aí. Então o que acontece? Não é só pôr para cuidar, é o pôr para ficar de olho se de repente a criançada não joga bola para valer. Só que eles querem fazer isso Cara, numa live que eu fiz, me perguntaram o que eu achava do Baby Soccer. Baby Soccer é um sub-3, cara. Sub-3. 3. Eu falei que quem dá aula de Baby Soccer devia ir pra prisão, devia ser preso, porque tá enganando todo mundo, né? Porque aprende qualquer coisa menos soccer, né? A criançada não tá aprendendo futebol lá. Eles estão aprendendo outras coisas. E se não tomar cuidado, ainda estão explorando essa criançada, já tentando achar o talento com 3 anos de idade, para já tentar fazer vínculo comercial com não sei quem. E, cara, vamos lá, expansão das escolinhas. É um mercado importante, considerado o contexto.
Eu acho que não dá para não ter as escolas de esporte, as escolinhas de futebol, em função exatamente de tudo isso que a gente acabou de falar. Mas a escola de esporte, a escola de futebol, ela tem que. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Numa outra live que eu mediei com o professor Alcides e o professor João Batista Freire, que eu treinei igual o Vara Verde naquela live, que eu era o mediador dela e mediei mal pra caramba, já tá gravada, porque só tava o Alcides de um lado e o João Freire do outro, né? Pra quem conhece sabe que ali é pesada a live, né? O João Freire fala uma coisa que é maravilhosa. Eu pergunto para ele, professor, quais são os fundamentos, né, da pedagogia da rua? Ele fala assim, não é pedagogia da rua, é educação da rua. Ele fez uma explicação que eu nunca mais vou esquecer. Ele fala o seguinte, a rua não é um ambiente pedagógico porque ela não é organizada e sistematizada pelo adulto, mas ela educa, ela ensina para o bem e para o mal, ela ensina coisas boas e coisas ruins. Como é que a gente vai imaginar uma escola de esportes cedendo a possibilidade das coisas ruins entrarem? Então a escola de esportes acaba sendo um ambiente que o treinador ele negligencia, como se só tivesse coisa ruim na rua. E a parte boa da rua não vai para dentro da escola? Não vai. Por quê? Porque o adulto é treinado sistematicamente, comportamentalmente, para ser o grande responsável da aula. Digo mais, a estrela do processo. O bom treinador é o treinador que grita, que fala alto, que apita, que faz correção tática, que indica para onde a criança tem que correr. Não é culpa do treinador. Ele foi programado para isso. Né? Tem uma tal de PNL aí que pegou todos os avanços da neurociência e transformou em arma, né, que eu falo, assim como os avanços do controle do enriquecimento de urânio virou bomba atômica, a PNL pega a neurociência e transforma em arma, que vai começar a mostrar que se a gente trabalhar de determinadas formas a linguagem com as pessoas, nós podemos programar essa pessoa para fazer o que a gente quer. E é isso que acontece. Nós hoje somos educados a reproduzir coisas que foram feitas com a gente e sermos incapazes de avaliar se aquilo que a gente está fazendo faz sentido ou não. Né? Então vamos lá. A rua educa. Eu, enquanto treinador, sou pedagogo, quero organizar o processo. Mas organizar o processo não significa enrijecer o processo. E o que acontece com as escolas de esportes? As pessoas enrijecem os processos para ter controle dos processos. Então, o Alcides, ele faz um mestrado para mim que ele é genial. Quando ele pega os grandes jogadores do Brasil, que montam as escolinhas lá na região de Campinas, porque foi o primeiro boom, né? Então, grandes jogadores da região que foram para a seleção brasileira, tal, montam as escolinhas com seus nomes. Aí quando ele entrevista o cara, ele aprende a jogar na rua, no campinho, papapá. E como é que você ensina? Eu ponho a fila, eu organizo em cone, dribla cone para ter as duas pernas. Ou seja, ele aprendeu de um jeito e ensina de outro, isso que você falou. Porque nós somos treinados e nos sentimos culpados ou somos avaliados como enganadores, como folgados, como aquele cara que não quer ensinar, quando a gente dá a bola e põe a criançada para jogar. Se a criançada joga demais, o treinador está de sacanagem. O treinador não quer ensinar. Se o treinador não para a aula e dá uma orientação tática, o treinador não sabe o que está fazendo. Vou pagar a escolinha para rolar a bola para o meu filho? Isso aí faço eu. Não faz, cara. Não faz porque você não tem a capacidade que o treinador tem de entender o que está sendo aprendido, o que está sendo exigido e esperado naquele processo. Mas esporte eu falo, né, igual tá em todo lugar, né? Todo mundo sabe, todo mundo manja, todo mundo entende, né? E todo mundo opina. Então, as escolas de esporte, elas também entram num ciclo muito complicado, na minha opinião, que é o ciclo de se eu encontro alguém que compreendo que jogando aprende mais, vou para uma escola de esporte e o pai cliente me cobra treino de fundamento e eu não dou, eu vou ser mandado embora. Ou seja, a escola de esporte ela vai se sustentar na perspectiva da tradição da educação brasileira. Corpos educados, conhecimento vindo do professor para o aluno, na tese empirista de que o aluno ele vai absorver os conhecimentos do professor, mas o empirismo esquece de um detalhe muito importante. Toda pessoa
que houve uma orientação, uma instrução, ela representa essa orientação e instrução da sua maneira. Né? Volta ao Paul Ricoeur, que é um filósofo que eu estou estudando para o meu doutorado. Ele vai falar sobre narrativa, ele fala uma coisa muito interessante. Narrativa, cada um faz a sua, do mesmo fenômeno. Eu posso perguntar para várias pessoas sobre algo que aconteceu, como aquilo já aconteceu, a pessoa não vai falar mais do que aconteceu, vai falar do que ela acha que aconteceu. Então, se o professor ensina, acha que ele está ensinando todo mundo igual, cada um está recebendo, assimilando e criando suas narrativas da sua maneira, de maneira individual. Então, é a tese. Eu digo que o professor que acredita nisso, ele é um eterno frustrado, porque ele nunca vai ser capaz de ensinar tudo igualmente para todo mundo, e aí a frustração dele vai descontar na criança. Você não aprende o que eu te ensino, você não serve para jogar. E aí, de duas uma. Ou ele pega e mantém a criança na escola de esporte porque precisa do dinheiro para pagar o seu salário, ou ele vai fazer de tudo para essa criança abandonar o esporte. Henrique, eu já fiz isso. Eu lembro, quando eu trabalhei com vôlei por um tempo, aparecia às vezes uma criançada ruim de vôlei, eu não mandava embora. Olha só, isso é da crônica. Do Duda, não fui eu, foi o Duda, hein? Eu criava um ambiente para que a criança não conseguisse fazer as coisas para ver se ela vazava, porque ela me atrapalhava. Olha a cabeça do treinador. Olha o Lucas envolvido dentro do processo, dentro de toda a ideia do treinador que tem que ser, né? Como que é um treinador? É o cara que exige, é o cara que papapá, é o cara que seleciona. Então eu fazia com que a criança espanasse, de tanto criar situações para ela que não são vantajosas de aprendizagem. Olha só que coisa louca. Nós somos programados para isso. Então a escola de esportes tem esse problema, né? A não ser que surja um abençoado que estuda a pedagogia do esporte, monta sua escola de esportes com valores completamente distintos, né? Como existem algumas escolas, algumas sustentadas em pedagogias diferentes, como a Waldorf, a alemã, como as escolas frenetianas. Eu acredito que possam surgir escolas de esportes que sejam sustentadas em valores da pedagogia de esporte, em princípios da pedagogia de esporte. E aí, quem sabe, isso mude um pouquinho. Tá? Mas eu acredito que é juntar fome com vontade de comer, como eu disse, né? A necessidade de ter um espaço para a criança estar sendo cuidada e, ao mesmo tempo, a valorização das tradições. Então, a escola de esportes ela acaba sendo um ambiente de tradições. Não sou contra a tradição, porque eu luto para que o que eu penso vire uma tradição para o ensino de esporte. Eu sou contra tradições que oprimem, que exploram, que negligenciam a aprendizagem significativa para quem está lá. Certo, professor. Eu vou aproveitar e já fazer uma pergunta aqui do professor Matheus, em cima desse assunto do Baby Soccer. Ele pergunta assim, professor: tem que ser preso quem dá aula de Baby Soccer ou quem coloca os filhos nessa atividade? Porque o profissional está sujeito. Claro. Eu acho que eu vou me explicar melhor. Porque, assim, na verdade, o contexto da conversa foi um pouquinho diferente, né? Era o contexto do profissional que ia lá e dava uma aula de Baby Soccer como se o baby fosse adulto. Mas o que é isso? Né? Então, se eu vou dar aula de Baby Soccer, eu tenho que saber que eu não vou ensinar soccer. E dê sua aula. Mas não ensine soccer. Não vai achar que a criança vai aprender futebol, que ela não vai aprender futebol. Primeiro, ela não conhece as referências básicas para o futebol, porque ela não compreende a ideia de ataque e defesa, a ideia de levar bola ao alvo. Ela gosta da bola. Então a gente tem que, a partir da bola, trabalhar com ela. Com o pé, beleza. Mas não é futebol. Então, na verdade, é uma brincadeira essa história da prisão. Mas é para a gente parar para pensar que nós, enquanto profissionais, também temos que tomar um cuidado para não se render cegamente ao mercado de trabalho. Né? O pai que coloca a criança lá e quer que a criança jogue futebol, eu acho que ele merece muito mais um destino não muito desejado, não muito agradável, né, do que o professor. Porque às vezes o professor está na pressão. Mas eu também penso o seguinte: nós somos adultos capazes e somos o mais próximo de um indivíduo autônomo que pode existir. Né? Nem sempre somos autônomos, mas nós podemos tangenciar essa autonomia. Então, qual que foi? Eu não sei falar esse nome. Qual que é o nome dele? É Matheus. Matheus, perdão. Então, Matheus, é uma maneira de chacoalhar quem está ouvindo para começar a refletir se
É baby soccer ou é iniciação, educação física no outro ambiente? Se é um nome comercial que atrai ao que cria alguns desejos na cabeça de quem coloca o filho lá e algumas cobranças em quem está na beira da quadra ensinando aquela criança. Então a gente precisa avaliar. Baby soccer é algo que é desejável? De jeito nenhum. Mas exploração física, motora, motriz, sempre. Né? Então é isso. Eu acho que o problema às vezes até é a impressão que cria do que vai ser feito naquele espaço. Criança de 3, 5 anos, 6 anos, 7 anos. 7 está tangenciando a aprendizagem do futebol. Né? Do futsal, do basquete, do handball, tangenciando a compreensão da lógica do jogo. Antes disso é muito difícil. Tá? Então só deixar mais claro aí para o Matheus, tá? Fazendo aí uma recontextualização da fala. Legal, professor. E você foi falando e eu me remeti a uma leitura do livro do Pedagogia do Futebol, do João Batista Freire. E no momento ele fala, antes dos 6 não deveria existir escolas de esporte, né? Esse mesmo. Exatamente. Leitura obrigatória, né? Para quem quer trabalhar com esporte. E professor, a gente... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Esse livro, ele é um livro... Eu não sei se o João foi despretensioso. O nome é maravilhoso. Você abre o livro, é tão simples, tão direto, tão fácil de ler. E, gente, é leitura assim, para você pegar um busão, você está viajando ali com o time, você lê na ida, cara. Ele é muito interessante, olha para os conteúdos de aprendizagem, é maravilhoso. Então a gente precisa valorizar essas leituras, que são leituras... a simplicidade não significa falta de importância. O João, ele escreve muito fácil. Então, é um livro que, como você disse, acho que ele é obrigatório, né? As pessoas têm que ler esse livro aí. Não tem jeito, não tem como não passar por ele, não só no futebol, mas no ensino do esporte de maneira geral. Com certeza. Da mesma forma que o seu livro, né, professor? Acho que eles seguem o mesmo caminho. Essa comparação, ela é pesada, mas gostei dela. E, professor, sobre a escola de esporte, você tocou num ponto bem interessante, que é... falando um pouco da pedagogia do esporte, eu acho que as escolas de esporte, elas precisam estar ligadas com as novas tendências da pedagogia do esporte e na busca pela superação do inatismo, do empirismo, que foram aqueles professores que você colocou, né? A busca pelo talento, ou o professor que dá todas as orientações de mão beijada para o aluno. E se nós, enquanto professores, continuarmos com esse modelo de ensino, não sei nem se é modelo de ensino, né? Porque o inatismo acho que não entra nisso. Mas essa concepção, nós vamos cair no senso comum, né? Porque, como você disse, o pai, ele tá ali, se o professor ele não dá uma orientação, por que eu vou mantê-lo, o meu filho aqui? Né? Então a gente cai nesse sentido. Então as escolas de esporte, elas têm que colocar para o pai, para a família, qual é o objetivo da escola, qual a metodologia. Sim. E muitas escolas não têm esse contato direto, não tem um diálogo um pouco travado, porque não tem o projeto político-pedagógico da escola, não está bem definido. Então acho que isso é um ponto que emperra, né, esse diálogo e que acaba... Sim. Mantendo na mesma, né? E a gente, por medo de perder aluno, né? Por medo de perder o salário no final do mês, mantém os alunos para ficar como, né? Naquela zona de conforto. E com a redução dos espaços livres, com o aumento das escolas de esporte, qual é o papel, então, do professor dentro da escola de esporte ao ensinar esporte? Qual que é o papel, qual que é a importância do professor nesses ambientes formativos para a criança, já que ela não tem aqueles espaços que ela brincava, que a criança se divertia, que a criança aprendia sozinha? Muito boa pergunta, principalmente quando você passa pela questão de um projeto político-pedagógico, Henrique. Eu passo pela minha graduação na licenciatura e eu tenho
um conhecimento muito de passagem sobre o que é um projeto político-pedagógico, né? Em algumas disciplinas, que ainda foi uma que eu fiz na pedagogia, fiz na educação, perdão, na Faculdade de Educação na Unicamp, que era uma disciplina de núcleo comum com outras áreas da licenciatura lá. O professor que vai trabalhar com a educação física, ele desconhece a importância de princípios norteadores. E o pai, e aí também tem outro lado, o pai que matricula a criança numa escola de esportes não procura conhecer o projeto político-pedagógico da escola de esportes. Por quê? Porque esporte é esporte, em qualquer lugar vai ser ensinado do mesmo jeito, eu sei que é esporte, é exercício para as duas pernas, é correr em volta do campo. Existe uma espécie de dessa epistemologia do senso comum muito colocada. E é interessante, uma das pessoas que eu admiro muito, um grande amigo meu, Carlos Rogério Tiengo, que escreveu o Glossário do Futebol Brasileiro, agora vai ter um livro premiado aí, que foi premiado com edital público, chamado Formação dos Futebolistas do Futuro, é um estudo sobre currículo, que é o doutorado dele. E tem um projeto chamado Ginga Futebol com Alegria, que é uma metodologia de ensino que, cara, ela tem todos os instrumentos que uma escola tem. Processo de avaliação, projeto pedagógico, funções coordenativas, pedagógicas, docente. Por quê? Porque o Carlos, ele entende que se a criança está num espaço, esse espaço tem que ter estrutura educacional. Mas os pais ainda não têm essa cultura colocada. Então o que acontece? A hora que um pai chega e o dono da escolinha vai apresentar um modelo pedagógico, eu acho que deve ter pai que assusta. Não, mas tem tudo isso aqui? Tem reunião de pais e mestres, viu? Ah, tem reunião de pais e mestres? Tem. Você tem que vir aqui uma vez a cada 2 meses, que eu vou te apresentar o boletim do seu filho, a frequência, se ele passou de nível, se ele vai continuar, qual que é o novo horário dele. Ah, é assim? É isso que o Carlos Chico elaborou. E isso é assustador para muita gente que monta seu negócio e acha que escola de esportes é contratar um profissional que sabe ensinar futebol e vamos lá. O que acontece? Esse profissional, ele acaba atuando da maneira que ele quer e não da maneira que a escola de esportes ela pensa o ensino do esporte. Eu não sei como funcionam as franquias que tem por aí. Tem muitas franquias de escola de esportes, né? Até onde eu sei, franquia deve ter ali um processo bem tecnicista, né? Assim, por exemplo, eu conheço uma que é a escola de esportes do Ronaldinho Gaúcho, que os professores dão aula com o celular na mão, com o aplicativo, que já tem aula pronta. Então o professor tem que seguir a aula. E aí eu tenho 2 alunos que fazem aula comigo aqui em Goiás, numa faculdade privada que eu trabalho, na FAC Unicampus, e eles começaram a olhar para os objetivos do trabalho do aplicativo e bolar jogo para aquilo. E aí o coordenador começou a falar, mas não era isso que era para dar hoje. Ele, mas eu estou trabalhando as mesmas coisas. Ah, é? Eles falam assim, o que importa mais é o conteúdo ou o jeito que eu trabalho? Não, a criança tem que aprender o conteúdo. Então eles começaram a modificar o processo. Para o quê? Para um trabalho mais ajustado, porque a criança precisa, quer, deseja e pode ter enquanto ambiente de aprendizagem. Não é oferecer o que a criança quer aprender, é o que ela quer, o que ela pode e o que ela consegue aprender. Qual que é o problema de eu também ensinar um pouco do que a criança quer aprender? Né? O pessoal fica taxando de escola novista, só ensina o que a criança quer. Não é isso. Eu tenho 3 grandes dimensões. O professor tem que ensinar o que a criança quer. Se a criança quer jogar bola, eu tenho que ter jogo, eu tenho que começar a molecada para jogar. Nem que seja um 3 contra 3, um golzinho, caixote, um gol, todos contra um. Tem que jogar futebol. Mas ela também precisa aprender coisas, eu tenho que saber o que ela precisa. E ela também pode aprender coisas e não pode aprender outras. Isso é currículo. O que ela pode aprender, o que ela não consegue agora? O que ela está quase conseguindo? Está numa zona de aprendizagem muito próxima, usando a linguagem do Vygotsky para falar sobre isso. Então o professor, cara, ele tem que primeiro entender que o contexto de aprendizagem, independente da escola de esportes que ele trabalha, ele tem que ser um contexto significativo para quem está lá. E
é muito mais significativo eu jogar para aprender do que eu exercitar um movimento sem uma problematização. Ah, mas lá onde eu trabalho não tem currículo. Então manda ver, cara. Olha só, Alexandre Oliveira, aluno da Fac Unicampus, onde eu trabalho aqui em Goiânia. Então manda ver do seu jeito. Manda ver do seu jeito. Ah, aqui tem um projeto político-pedagógico. Você fez o processo, passou. Qual que é o projeto? É tecnicista. Ensino mecanicista, pelo movimento e pela correção técnica. Meu amigo, se você entrou no processo, você enganou e não acredita nisso, mas entrou, é porque você se vendeu para entrar nesse processo seletivo. Você mostrou uma aula que não é a aula que você dá, e agora, você falou de zona de conforto, na verdade essa pessoa vai estar muito distante de uma zona de conforto, porque ele vai ficar ensinando de uma maneira que não acredita. É pior do que qualquer outra coisa. Então esse professor ele tem que ter autenticidade. Se não existe PPP, dê a aula da maneira que você acha que é correta. Eu espero que a escolha seja a escolha de contextos de aprendizagem mais significativos do que aquele treino maçante de passe 2-2, enfim, aquecimento quando ele volta do campo, aquelas coisas tradicionais. É isso que você acredita? Então vai lá e faz. Não, eu acredito no jogo. Então vai lá e faz. Ah, mas se o pai me encheu o saco, você está pronto para lidar com isso? Você quer correr o risco? Ou você quer ficar trabalhando como as pessoas querem que você seja? Esse é o tema do meu doutorado. O treinador que eu quero ser e o treinador que querem que eu seja. Eu estou exatamente investigando isso para tentar identificar como que o treinador constrói sua ética profissional. Como é que ele constrói sua identidade de trabalho? Né? E se essa identidade de trabalho está em coerência com os ambientes que ele pedagógico que ele está envolvido. Então, qual que é o papel do treinador? É ser legítimo no seu processo de aprendizagem, entender, enquanto alguém formado em educação física, que é muito complicado trabalhar num local que não haja um alinhamento oficial, e mais do que isso, né, tentar transformar as escolas de esporte em escola de esporte. Aproveita as estruturas que existem escolares, estuda a lei de ensino, estuda os documentos de uma escola pública, projeto pedagógico, os regimentos internos, as exigências que são feitas pelo MEC, e monta uma escola de esportes, cara. E aí você vai ter profissionais que são selecionados para estar lá dentro, que estão de acordo com o PPP desse espaço, ou pelo menos parece que estão, né? Então são dois caminhos aí. O outro caminho com isso é educar os pais a entender. Isso é uma coisa que eu sempre falei para os pais, né? Eu lembro que eu dava treino para garotas aqui em Goiânia. Um dia foi um pai lá e falei assim: prazer, meu nome é Lucas, sou professor da sua filha. Como é que você tem coragem de deixar sua filha treinar comigo? Ele parou assim. Falei, cara, você não sabe nem quem eu sou. Eu sou um homem dando treino para mulheres. Você nem quis saber quem era o professor e deixou sua menina sair de uma cidade do lado, pegar ônibus, vir para cá e treinar comigo. Onde você está com a cabeça, pai? Ele parou assim. É mesmo, né? Eu falei, porque no esporte não tem essa preocupação. Agora na escola tem. Parece que o esporte está tudo certo. Esporte, vai lá praticar. Esporte é esporte, entendeu? Então, também existe essa questão do pai e da mãe, dos responsáveis, terem uma cultura de procurar a melhor escola de esporte para o seu filho. Não, eu quero que meu filho aprenda esporte num lugar bom. Não é somente cuidar, é aprender, né? Então, também tem esse lado que eu acho que é um lado importante, que as escolas de esporte elas precisam assumir para si, para que a gente possa elevar a qualidade do trabalho especializado e não fique sendo um trabalho feito por pessoas que reproduzem práticas que talvez não sejam as melhores para ensinar o esporte, porque fizeram isso com elas. Só um último comentário. Geralmente, Henrique, o professor que ensina do jeito que ele aprendeu, esquece que ele aprendeu assim. Mas quantos não aprenderam desse jeito? Quantos não sobreviveram ao processo? E aí eu sempre falo isso para os professores. Não, mas sempre foi assim, eu aprendi desse jeito. Quantos coleguinhas